Boa tarde, que alegria ter a sua companhia. Nós continuamos ao vivo aqui para todo o Brasil. Você acabou de acompanhar o Terço de Jesus das Santas Chagas, direto do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe de Jesus das Santas Chagas. E permanecemos na programação ao vivo, conversando com mais de 2.170 cidades via satélite, canal digital aberto, YouTube, TV Evangelizar Oficial. E começando este programa A Vida em Foco nessa terça-feira, a gente fala sobre intolerâncias alimentares. De que forma que você pode trabalhar isso na sua casa, entender a parte da nutrição, ver o que está nas suas mãos fazer. Então eu vou receber a minha primeira convidada, que é nutricionista, a Kathleen Silva, que vai falar um pouco mais sobre as intolerâncias alimentares. Também falamos sobre dívidas, principalmente quitação, por onde começar as quitações, por onde é o melhor caminho a se começar para que você possa dormir tranquilamente com poucas dívidas ou de preferência com 0 dívidas. E eu vou compartilhar com você esse encontro que será promovido pela Pastoral Presbiterial de Maringá com mães de crianças com autismo. E a ideia é justamente acolher, de que forma que a igreja pode acolher melhor essas crianças com autismo. Então fique comigo, está começando o programa A Vida em Foco. E quando a gente fala em intolerância alimentar, pode ser diversos alimentos, né? Desde lactose, pode ser glúten, pode ser ovos e tantos outros alimentos que acabam provocando, não sei se é uma espécie de alergia, vamos entender bem se isso é alergia, se isso é intolerância, se tem alguma diferença entre elas, né? Vamos conversar aqui com a especialista, a Kathleen Silva, seja bem-vinda, tudo bem? Nutricionista, né? Isso mesmo, muito boa tarde, muito tarde. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. Sou nutricionista, formada há 5 anos. 5 anos, então já tem experiência na área. Você lida muito com essa questão de intolerância, você vê que é um número que acaba crescendo, parece que tem mais gente atualmente, não? Ou é impressão minha? Sim, hoje em dia, cada dia mais chega no consultório pacientes com intolerâncias ou alergias, né? E tem alimentos que vão sendo novos nas alergias que não eram tão comuns no passado. Por isso que essa lista ela vai se estendendo, então? Exatamente, exatamente. Tá. Então hoje é muito comum a gente receber no consultório pacientes com alergias ao leite, ao glúten, aos ovos, algumas castanhas e até mesmo algumas frutas. É bem comum. E o que você atribui a essa intolerância ou a essas alergias? Isso é uma, digamos, alguma falta de adaptação do próprio organismo, né? Ou uma sensibilização? Ou será que tem alguma coisa a ver com a forma como está sendo produzido? É quando você fala, por exemplo, leite, já se tem muito ingrediente ali no meio, que tem até alguns nutricionistas que falam que nem mais é leite aquilo lá, né? O leite de caixinha, por exemplo, né? Então eu não sei se tem a ver, eu queria a tua opinião, tem a ver com a transformação alimentar, né? Ou tem a ver com o ser humano mesmo, com a adaptação do corpo? Tem a ver com o ser humano mesmo. Então, as pessoas podem nascer já portadores de alguma alergia ou de alguma hipersensibilidade, como é o leite. Nós temos a intolerância à lactose, por exemplo, que é o açúcar do leite, né? E temos a alergia à proteína do leite de vaca, que é a proteína. Então, a pessoa pode nascer com esse problema ou ela pode desenvolver ao longo da vida. A lactose, por exemplo, o nosso corpo ele pode ir parando de produzir a enzima lactase. E a partir de então, a pessoa começa, né, a ser um portador. Ou mesmo a hipersensibilidade ao leite. A pessoa não é nem intolerante à lactose e nem alérgica à proteína do leite. Mas ela tem sensibilidade, não digere muito bem aquele produto. Pensando nisso da fórmula dos produtos, a gente já pensa muito nos adoçantes. Então tem muitos pacientes ali que não conseguem digerir o adoçante daquele produto, que está embutido muitas vezes num produto que tem um laticínio, por exemplo. Entendi. Pode ser, então pode estar relacionado com esse adoçante e não exatamente com a proteína ou com a lactose, que seria o açúcar, que é o açúcar. do leite. Exatamente. Interessante. E qual que seria o alimento número 1 de alergias e de intolerância hoje no Brasil? O leite. Será que é o leite ainda? É um grande. Mais do que o glúten. Mais que o glúten. Porque o glúten eu vejo assim uma certa, até um modismo, às vezes das pessoas quererem tirar o glúten, mas por dieta, por outros motivos, não necessariamente porque são intolerantes, certo?
Exatamente. Muitas pessoas, ao consumir produtos com glúten, sentem-se inchados, estufados, ou até mesmo provocam uma prisão. Isso não tem a ver com intolerância e nem com hipersensibilidade, nada disso? Pode ser a hipersensibilidade, exatamente. A gente chama da alergia ao glúten não celíaco. Então, a pessoa não é celíaca, mas ela tem sensibilidade. E aí vai depender da sua sensibilidade. Então, tem pessoas que podem consumir de manhã uma fatia de pão e não vão sentir nada. Mas se consumir mais fatias de pão ao longo do dia, ou um bolo, algo assim, aí sim vão ter esses sintomas. Eu sou dessas aí, que eu sinto à tarde alguma coisa estranha, né? Parece que muda o organismo, mas acho que muda mesmo, né? Metabolismo. Sim, muda e vai depender do volume desse glúten que você está ingerindo, né? Então, se você comer uma fatia, tá tudo bem. Mas se comer 3... pode ser que você tenha os sintomas. Então é bem personalizado essa questão de intolerância também. Varia bastante entre as pessoas? Varia muito. Eu digo que o paciente ele tem que se autoconhecer. Conhecer muito bem o seu corpo. Porque a alergia ela não está relacionada só à questão abdominal, à questão intestinal. Tem muitas relações com a pele também, né? A pessoa fica com a pele vermelha, faz bolinhas. Ou mesmo até com a questão de enxaqueca, rinite, bronquite, asma, está relacionado também com as alergias. Então a pessoa precisa se conhecer, né? Tô com enxaqueca 3 dias seguidos, mas o que eu comi? Ou até mesmo fatores externos, né? O estresse, a rotina. Então a pessoa precisa se conhecer muito, porque varia muito de pessoa para pessoa esse sintoma. Algumas pessoas que são hipersensíveis ao glúten vão ter constipação, né? Dificuldade para ir ao banheiro. Outras podem ficar com o intestino solto. Então varia muito de pessoa. E como que ela faz para ter esse conhecimento de si? Porque são muitas variáveis, né? Não acredito que as pessoas tenham tanto controle do que comam. Acho que daí se você vai fazer, por exemplo, um exercício de memória, vai errar muita coisa. Não sei se eu tô errada em falar isso, né? Não, tá certa, tá certa. Hoje em dia, pra gente conseguir ter um recordatório alimentar do paciente, a gente precisa pedir para anotar mesmo de um dia antes ou tirar foto, porque muitos não lembram o que consumiram no dia anterior ou até mesmo no mesmo dia, né? Tá. Mas uma coisa eu sei o que eu comi. Daí como que você faz aí, você como nutricionista faz essa relação de causalidade, né? Isso aqui pode provocar isso na tua pele, ou no teu cabelo, ou enfim, no teu intestino, porque são muitas variáveis. Muitas variáveis. É a pessoa relatar esse sintoma, né? Então, comi e senti. Ou mesmo fazer a exclusão por 30, 40, 60 dias daquele determinado alimento que é um potencial alérgico. E aí a pessoa vai sentir essa melhoria. Olha, fazem 30 dias que eu tô sem e eu não tive mais aquela alergia na minha pele. Ou eu tô há 30 dias que meu intestino tá funcionando direito. Eu não fiquei mais inchada, estufada. Então é por exclusão daquele alimento alérgico mesmo. É bem prático. É prático, mas precisa ser um período longo, né? Pelo menos 30 dias. Pelo menos 30 dias, porque o sistema imunológico precisa se limpar, precisa desinflamar. E leva 30 dias? De 30 a 60 dias. De 30 a 60 dias. É um período longo. Você falou questão de inflamação, parece que tá bem atual esse termo, né? Assim, se olha muito para a saúde hoje, olhando para a questão de inflamação do organismo, tudo. Essa alergia, ou essa intolerância, ou essa hipersensibilidade, tem relação com essa inflamação também no organismo ou não? Tem relação. Porque pensa que esse alimento, essa bebida, ele é um agente agressor para o nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele tenta combater isso. Esse que tá fazendo mal, não todos, né? Isso, esse que tá fazendo mal. Tá. Exatamente. Então, ele provoca essa alergia, ele provoca essa inflamação. Porque o corpo começa a tentar combater isso. Né? A lidar com isso. E é por isso que fazendo a exclusão é que a gente limpa esse sistema imune. Interessante. Exatamente. Nossa, é bem mais complexo do que parece, né? Sim, exato. E hoje em dia a gente sabe que a alimentação tá meio fora, né, de balanço. Então é o excesso, às vezes, do consumo. Se come muito fora. Exato. Não se sabe muito bem o que está comendo. Não porque não se lembra, porque tem muito industrializado também. Exatamente, é isso que eu ia comentar. Então, esses industrializados, esses nomes que a gente nem sabe, às vezes, o que inflamam demais o nosso organismo, com certeza. Interessante. E você falou um pouco dos sintomas, né? Das alergias. Muda muito se é uma alergia, se é uma intolerância. Você falou de inchaço, você falou de uma coceira na pele, não sei. Quer falar mais sobre isso? Sim, muda bastante. Quando a pessoa, geralmente, ela é alérgica, então, por exemplo, a alergia à proteína do leite de vaca ou a doença celíaca, essa pessoa não pode ter contato
com esse produto. Então, se Não a é pessoa... nem ingerir. Não pode ingerir. E o glúten, ela não pode ter contato nem com cosméticos, por exemplo. Se ela tiver contato, ela já vai ter sintomas. Então, quando a gente fala da alergia, é algo muito mais grave, é algo muito mais sério de se lidar. Quando nós falamos da intolerância ou da hipersensibilidade, é bem mais tranquilo de lidar, porque vai depender da pessoa. Às vezes ela tolera uma certa quantidade. Então, ela consegue ter esse contato, ela consegue comer uma quantidade pequena daquele produto, daquele alimento que tem glúten, lactose ou determinado outro tipo de alimento. Tá. Então, a alergia é algo muito mais sério de se lidar. A alergia à proteína do leite de vaca é muito presente nas crianças. A criança ingeriu, vai ter fezes com sangue. Então, é visual, é na hora. É muito... É direto. Então, é direto. Talvez seja um pouco mais fácil de entender a causa. Mas... Sim, exato. As hipersensibilidades, elas são tardias. Então, nem sempre você vai comer hoje e vai sentir algo. Pode ser que seja... Mas também pode ser imediato. Também pode ser imediato, mas elas são um pouco mais tardias. Você vai sentir esse inchaço no final do dia, né? Você comeu de manhã, mas é à tarde que você vai sentir. Ou aí vai prender o intestino por 3 dias, né? Então, é diferente da alergia. Entendi. E os tratamentos? Bom, você falou que tem que fazer os testes, né? De alguma forma, ficar sem esse alimento. Tem mais alguma recomendação? Para o celíaco, né, ou a sensibilidade ao glúten, não tem medicação, é a exclusão mesmo. Exato. Ou trocar esse farináceo, né? Farinha de arroz que não tem glúten, farinha de linhaça, de amêndoas. Para o intolerante à lactose, hoje em dia existe a lactase, que é uma enzima, como se fosse uma cápsula, um medicamento mesmo. Que é o que o próprio corpo produziria? Exatamente, que é o que o nosso corpo produz e não está produzindo mais, né? Então toma a cápsula e come aquele alimento com lactose. Ou ainda os alimentos sem lactose, né? Que são zero lactose, que hoje tem bastante no mercado. E as pessoas conseguem comer normalmente, tranquilamente. Tá. Mais uma pergunta só. Existe algum motivo do corpo parar de produzir ao longo dos anos essa lactase? Existe. Pode ser, primeiro motivo, porque as pessoas também, no passado, acharam graça comer produtos sem lactose. Então, a partir do momento que você não oferece mais lactose pro seu corpo, ele não precisa mais produzir lactase. Ele é inteligente e não vai precisar produzir. Exatamente. Então, você se torna intolerante. Ou, nós... mamíferos, né? Mamamos ali até os 6 meses ou até os 2 anos como uma alimentação complementar. Depois disso, nosso corpo não precisa mais do leite. Nós, seres humanos, que continuamos tomando. Então, naturalmente, o nosso corpo não iria digerir esse leite. Então, uma hora ou outra ao longo da nossa vida, todos acabamos nos tornando intolerante à lactose. Né? Uns mais cedo, outros mais tarde. Alguns nem sentem, porque acham que é normal já, né? Ou a constipação, ou o inchaço. Ou é bem leve, talvez. Ou é bem leve, exato. Então, a lactose geralmente é isso. Agora, o celíaco não tem. Ou hereditário, já nasce com um problema, ou ao longo da vida. Ou pode desenvolver. Às vezes até um fator estressante, um trauma pode desenvolver, né? Então, também pode ser em qualquer etapa da nossa vida. Mas acho que o mais importante é que a pessoa não tome nenhuma decisão sozinha, né? Porque isso que você falou, a questão de, por exemplo, da própria adaptação do organismo, tudo bem, né? Vai se adaptar, mas... Tem consequências de simplesmente tirar ou colocar alimento assim sem saber, né? Com certeza, tem consequências. A gente tem que entender como lidar com isso. E mesmo quando faz a exclusão por 30, 60 dias, tem que ter auxílio de um profissional para reintroduzir esses alimentos, né? Uma forma de reintrodução, uma quantidade de reintrodução para você poder avaliar. Não é? Mas eu posso comer tanto. Então, tem que ter uma cautela, um cuidado, né, com relação a isso. Sim, muito bom. Kathleen, agradeço a tua presença. Você está no Instagram, deixo aparecendo ali para você para consultar também. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Bem-vinda. E eu quero te convidar agora para peregrinar em junho comigo até Salvador, na Bahia, para a gente conseguir dar um passo a mais na nossa espiritualidade e poder conhecer de perto a vida de Santa Dulce dos Pobres. Eu quero pedir para você se decidir, porque nós estamos com as últimas vagas já. Veja, hoje é dia 21 de março. Então, praticamente, nós temos 2 meses para você conseguir dar os seus passos, porque depois já é viagem em si.
tá? Então não demora muito não, porque depois vai acabar as vagas e você vai ficar de fora e vai ser chato essa situação, né? Vai ser chato. Eu quero você junto comigo, eu quero que você convide seu marido, ou se você é o marido que está assistindo, convida a tua esposa, ou quer ir com uma amiga, convide uma amiga, quer ir com filhos. Tem gente que está indo a família inteira, pai, a mãe, filhos, adolescentes, porque é uma viagem de família, é uma viagem de espiritualidade. Faz bem para você fazer isso em família ou em casal, faz muito bem. Tá aí o telefone da Libermundo, 41 99965 0377. Pegue informações, se programe para vir comigo 19 de junho a dia 24 de junho. Salvador Católica e Santa Dulce dos Pobres. Vamos fazer um intervalo e na volta a gente fala sobre quitação de dívidas. Por onde começar? Eu volto já. O maior grupo nacional de oração. Auditório Jesus da Santa Chagas lotado. E pela TV, milhões de pessoas no Brasil e no mundo todo, unidas ao mesmo tempo, no clamor e na exaltação a Deus. Na série A Cruz Sagrada Seja Minha Salvação, seu coração será tocado pela pregação de Kátia Rhodes Avares, da RCC Nacional. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, porque eu confio em Ti. E ainda, Padre Kleberson Evangelista e Diego Fernandes. Noite de Louvor, próxima segunda, 7 da noite. Transmissão ao vivo, só aqui na TV Evangelizar. No novo livro do Padre Reginaldo Manzotti, 60 ensinamentos bíblicos organizados de A a Z prometem ajudar o leitor a ter uma vida mais equilibrada, sábia e feliz. Mas o que esperarem nunca foi segredo. Esse livro vai ajudar as pessoas muito. É um livro assim para alguém que queira, né, que tenha para despertar mais interesse da leitura e conhecimento de Deus. E para mim é um conteúdo muito especial. Tanto esse livro como os outros anteriores, que eu tenho todos eles na minha coleção. A resposta que eu preciso está aqui dentro. A sabedoria de milênios para os problemas de hoje está ao seu alcance. Nunca foi segredo. Adquira já o seu. Vendas pelo site produtosqueevangelizam.com.br e nas melhores livrarias do país. Para mostrar a cara da fé brasileira, percorremos grandes distâncias. Viajamos de norte a sul, de leste a oeste. Rodamos o país inteiro. São inúmeras missas, eventos e programas transmitidos ao vivo, de diferentes cidades, para todo o território nacional. Sempre com qualidade de som e imagem. Somos a TV Evangelizar, a TV católica da família brasileira. Como é legal ser bem recebido, não é mesmo? E quando é preciso mudar de cidade, deixar sua história, costumes e toda uma vida para trás e começar do zero? Essa é a vida de muitos migrantes no mundo inteiro. Como essas pessoas se sentem? Qual o papel de cristãos para acolher? Vamos falar sobre esse assunto no Papo e Demais, que terá também a participação de Cláudia Seratiuk, psicóloga e pesquisadora, e Ana Lídia Oliveira, da Caritas Brasileira. Eu, é claro, espero você com muita informação que vale a pena. Até! Já voltamos com o programa Vida em Foco desta terça-feira e com um convite para você para o dia próximo, dia 31 de março, o Compromisso de Amor, um especial que será transmitido aqui pela TV Evangelizar com o Padre Reginaldo Manzotti. Para quê? Para praticarmos a caridade durante esse momento de Quaresma. Então, esse especial Compromisso de Amor, que começa a partir das 19 horas, na sexta-feira, dia 31 de março, tem como objetivo a doação de alimentos. Então, é um evento já promovido com esse objetivo, para que você possa praticar a caridade, para que você possa fazer o seu ato de doação para os mais necessitados. Por isso, é um convite
que, além de você praticar a caridade, você também terá esses momentos fortes de oração, de adoração, de louvor com o Padre Reginaldo Manzotti. Então já anote aí na sua agenda, dia 31 de março, às 19 horas, transmitido aqui pela TV Evangelizar ao vivo. E agora nós vamos falar sobre dívidas. E mais interessados nós estamos em saber como resolver, como quitar, se vale a pena, por onde começar. Eu sei que isso tira o sono de muita gente e por isso que nós estamos com um especialista aqui para falar sobre esse assunto sério, né, Cássio? Cássio Fujimoto, certo? Acertei? Exatamente, acertou. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Cássio é perito judicial em finanças e também presidente da APEPAR, Associação dos Peritos do Paraná. Cássio, a gente tem hoje algumas perguntas do pessoal mesmo, né? Que Perfeito. Participou com a gente, porque acho que justo, né? Numa situação em que tantos brasileiros estão endividados, que a gente tem a participação. Então, já vou pedir a primeira pergunta ali na tela, produção. Gostaria de saber, se eu quitar minha dívida, vai ter um bom desconto? Interessante, né? Interessante. Então, assim, dependendo muito de qual segmento da dívida, se é bancária, se é com uma loja, se é com alguma outra segmentação, principalmente a idade dessa dívida. É uma dívida muito antiga, é uma dívida nova. Quanto mais antiga vai ficando a dívida, mais a instituição credora tem a percepção que não vai mais receber esse dinheiro. Então, ela vai dando descontos progressivos em relação a esse ponto. Tá. A gente chega, então, na questão de que, obviamente, ninguém quer ficar com o nome sujo, né? Ninguém quer ser devedor. No entanto, conforme vai passando o tempo, esses descontos eles vão aumentando. E aí, quando você vai fazer a quitação, você consegue por um valor menor. Não é uma regra. Não quer dizer que eu vou quitar minha dívida, que eu vou ter esse desconto automaticamente. Depende da negociação, depende do interesse das partes. Tá. Tem que conversar com a instituição, senão não tem jeito. Tá, agora deixa eu só fazer um complemento aqui na minha pergunta. Ele ali, a gente imagina que ele está falando de uma dívida que esteja atrasada, mas essa tua resposta valeria também para uma dívida que está em dia. Então, são parcelas a serem pagas. E se eu antecipar isso e pegar o desconto, isso geralmente é um bom negócio ou não? Acontece muito a questão desse pagamento das últimas parcelas antes, né? Mas aí a gente precisa entender só rapidamente, tecnicamente, como é que funciona um financiamento, né? Tá. A parcela que eu tô pagando, por exemplo, do financiamento do meu carro, ela é composta por 2 segmentos. Ela é composta por juros e ela é composta pelo principal, pela amortização. Tá. No momento que eu faço o pagamento mensal da minha parcela, eu vou abaixar um pouco o meu saldo devedor com essa parte da amortização e eu vou pagar um pouco pro banco desse juro que eu tô devendo. Então, quando eu pago as últimas, na verdade, assim, o juro ele tem uma relação com o saldo devedor. Quanto maior meu saldo devedor, maior vai ser esse juro. Lá no final, o meu saldo devedor já seria bem menor. Mas então, se eu tô antecipando, esse juro vai ficar menor por óbvio, né? Então, por isso que acontece esse movimento que o pessoal tem muita curiosidade dessa antecipação. De fato, você vai pagar um pouco menos porque você deveria estar remunerando a instituição financeira lá no final, mas você está antecipando. Então, o juro fica menor. Interessante, interessante. Então, vamos para mais uma pergunta lá das ruas. Se eu tenho dívidas em diferentes lojas, qual seria a orientação para quitar aos poucos cada uma delas? Quitar aos poucos seria diferentes lojas. Será que eu pago tudo uma loja só ou será que se eu pagar um pouquinho cada loja é melhor? Né, nesse eu sentido? acho que aí, para esse telespectador, a orientação seria primeiro uma reorganização financeira pessoal. Do tipo, quanto eu consigo pagar por mês e qual é a minha dívida, quanto é a minha dívida com cada uma dessas instituições. Ou seja, obviamente que seria interessante que ele pagasse a todas de forma normal, dentro da normalidade, mas caso haja algum atraso, alguma coisa nesse sentido, que ele estude qual é a possibilidade de pagamento dele, para que ele não deixe as maiores e para que ele estude também os juros moratórios, de qual seria o maior, do maior para o menor, pagar primeiro o maior, para que esses juros não avancem e ele não vire uma bola de neve. Então, ele vai ter que olhar para as dívidas para fazer essa decisão. Exatamente. E olhar para o número. Então, é o número que tem que dizer. E não se ele quer pagar tudo numa loja, tudo na outra. Isso, exatamente. Precisa fazer a análise dessa dívida. Ou seja, quais são as condições que ele pactuou com essa instituição, né? Muitas vezes até o pessoal não presta atenção nesse detalhe, né? E geralmente não tem isso tão claro, né? Exatamente. Eu costumo dizer no nosso segmento, e isso é muito claro, o brasileiro, ele faz a dívida com qual decisão? A parcela cabe no meu bolso ou não? Só, Essa é a primeira. Mas ele não pensa muitas vezes que ele já assumiu
outras parcelas, inclusive, né? Sim. Então, no momento ali, bacana, vamos dividir em várias vezes, eu consigo pagar, mas parece que o cérebro apaga, né? As restantes, sim, né? E é até natural, mas enfim, quando ele vai fazer essa análise agora, ele precisa colocar esses papéis todos na mesa para verificar as condições e aí analisar qual que é mais interessante pagar. Interessante. Vamos para mais uma pergunta, então, das ruas. Se eu pagar as parcelas da última para a primeira, os descontos acontecem? Aquilo que você começou a me explicar, né? Isso. Então, é interessante adiantar, né? Vamos, em termos bem práticos, eu começar pela última e até fazer essa sugestão para a instituição ou pagar já esse mês, o próximo? A instituição, na verdade, ela não te permite que você altere a ordem das parcelas. Então, o que o pessoal faz geralmente? Paga a parcela do mês atual e paga uma lá de baixo. Porque aí ele vai pagar um valor menor do que ele pode pagaria. fazer isso, ele paga a atual e antecipa uma, e essa uma seria a última. Isso, exatamente. Isso porque é permitido. aí você vai ter uma redução maior de juros, porque esse tempo tá lá embaixo, certo? Então isso é permitido e você pode pagar, inclusive, mais de uma. Se você tiver bastante dinheiro, você recebeu bastante dinheiro, você consegue amortizar muito mais esse saldo devedor lá de baixo. E aí você vai ter essa redução aí que o pessoal tanto fala, né? Então você tá... Só que vamos deixar muito claro, tem que pagar do mês, não pode deixar essa aqui atrasar, porque senão você vai começar a pagar juro e aí não vai fazer sentido. Então, pode pagar a última sim, mas sempre mantendo o pagamento dessa aqui. Isso que você falou é interessante, porque às vezes a pessoa pensa, eu vou antecipar as últimas, né? Vou amortizar, como você falou, esse é o termo correto, né? Tô amortizando, mas aí tô deixando de pagar uma outra que tá incorrendo juros. Geralmente essa conta não vai ser vantajosa para quem tá pagando, né? De forma alguma. O juro vai ser sempre maior. Vai ser sempre maior. Do que a amortização. Vai ter um grande problema, né? De você não pagar a parcela do mês atual. Você vai ter juros, você vai ter multa, isso pode ir pro jurídico posteriormente, enfim, são situações que a gente não quer para nossa vida. Interessante. De maneira alguma. Precisa estratégia, tá vendo? Para fazer essas quitações. Exatamente. Mais uma pergunta das ruas. Eu tenho um dinheiro separado já em mãos. Eu consigo fazer um acordo e pagar com esse dinheiro que eu já tenho separado comigo? Perfeitamente. Na verdade, tudo vai da sua conversa com a instituição credora. Se for uma instituição financeira, por exemplo, vai conversar com o gerente, certamente ele vai aceitar esse valor que está separado e aí a tua dívida vai reduzir drasticamente e aí o que falta para você pagar, ele vai renegociar para você em X parcelas dentro da sua possibilidade, provavelmente. Então, muitas instituições financeiras trabalham dessa forma, né? Ou seja, você oferta uma possibilidade de um parcelamento e eles analisam também dentro da política de cada instituição, né? A gente não pode afirmar categoricamente que vai funcionar de tal forma. Então, isso precisa ser conversado, né, com o interlocutor lá da instituição credora para que chegue num acordo, como você falou, que as partes estejam de acordo e consigam fazer essa quitação. E daí também é interessante que a pessoa que está fazendo o pagamento olhe para essa renegociação, se é parcial esse pagamento, como que vai ficar dali para frente. Lembrando, naquela mesma ideia, né? Se ela vai assumir um compromisso, se ela já não tem outros assumidos, que ela vai acabar desonrando esse próximo. Senão ela vai voltar no mesmo raciocínio de antes. Acabe no meu bolso essa parcela. Tá, mas e o que mais que eu tenho? Tem que olhar o todo nesse momento. E vai perder todo esse dinheiro que ela guardou, que ela falou que ela tem aí para dar de entrada. E aí é crítico, hein? E aí é complicado, aí ela perdeu mais ainda. Com certeza. Temos mais uma pergunta das ruas, vamos lá? A quitação de dívidas, ela serve para grandes compras ou pequenas compras, como eletrodoméstico? Por exemplo, eu estou devendo um liquidificador. Como é que funciona? A gente vai acabar voltando na mesma tecla, né? Provavelmente foi comprado esse eletrodoméstico junto a uma loja. Né? Então vai precisar conversar com a área de crédito dessa loja também para ver como que ela pode fazer o pagamento dessa dívida. Eles podem negociar da mesma forma, independente do valor, se é coisa pequena, se é coisa grande. Porque às vezes a pessoa acha, não, eu tenho que estar devendo lá uma casa para ter que negociar. Não, pode negociar com pequenas dívidas. Logicamente, né? Se você está devendo um valor, você tem o direito de poder pagar e tem o direito de poder negociar esse valor independente do tamanho da dívida. Aí a gente não tem nenhuma restrição nesse sentido. Interessante. E a negociação, ela geralmente acaba tendo, digamos, um desconto, entre aspas, né, de juro, porque é de juro, desconto de juro, por isso que eu pus entre aspas. Ele é maior quanto maior a dívida, por causa do interesse, talvez, da instituição em receber. Tudo vai depender da situação da instituição, certo? Exatamente. Se eles precisam daquele dinheiro em caixa, se não precisa.
se eles já jogaram para perda, se eles já consideram como um valor perdido. De repente tem alguém que, opa, eu quero pagar essa dívida aqui. Ah, ok, eu te libero de todos os juros e multas, você me paga só o principal. Para eles já é um ganho, entende? Então, muitas vezes eles vão te oferecer essa condição de valor inferior quando você está fazendo essa quitação. Tem outros fatores também que podem contribuir, como, por exemplo, se existe uma garantia, né? Quando a gente fala de financiamento, por exemplo, existem empréstimos com garantia real, né? Você dá um imóvel, você dá uma coisa nesse sentido. Aí você vai ter taxas de juros menores quando você estiver contratando, mas na hora da negociação é mais complicado, porque daí a instituição tem aonde buscar esse crédito que você inadimpliu. Entendeu? Então, quando você tem uma dívida que não tem garantia, aí você consegue uma negociação melhor, porque aí eles têm menos ferramenta para buscar esse crédito depois. Então, isso também pode influenciar na decisão da instituição credora, né? Entendi. E na sua opinião, vale a pena pegar um empréstimo para quitar uma dívida? Tudo vai da análise das taxas de juros desses produtos. Vamos supor, a gente está falando de hoje um cheque especial que está girando em torno de 8% aí ao mês de juros. Se eu me embananei e acabei criando uma bola de neve na minha conta corrente, estou devendo lá X mil reais a 8% ao mês, vale a pena eu pegar um crédito com o banco, um crédito pessoal que a taxa está girando em 3%, 4% e quitar essa dívida e agora pagar um juro menor e parcelado, né? Então, todas essas análises, elas têm que ser feitas com base nos contratos, né? No que a instituição financeira está te ofertando de crédito, a que taxa, para que aí você possa fazer essa análise. Ou seja, eu estou pagando menos juros nesse produto que eu contratei para quitar este outro. Interessante. Certo. Muito bom, muito bom. Mas respondeu bastante perguntas aqui para nós hoje, viu? Não. Muito obrigada, Cássio. Bom, olha só, 2022, a cada 100 famílias, 78 estavam endividadas. Então, ó, mais 79,5% contra 76,7% dos homens. Muito... Quando compara-se mulheres com homens, é alto esse muito número. alto, é muito alto. E ainda aliado ao fato de que nós estamos num país que tem uma das maiores taxas de juros do mundo, né? Então, o Brasil é muito complicado porque as pessoas... Agora, quando você fala em juros, é só uma curiosidade aqui pra gente finalizar. Quando você fala nessa negociação de juros, eu imagino assim, os juros é o produto das instituições financeiras. É a remuneração deles. Exato. Se eles negociam esse juro para poder receber o dinheiro, eles vão depois ter que aumentar esse juro ou repassar de alguma forma. Isso acaba voltando para quem está pagando a conta de qualquer jeito, certo? Aí você fez uma análise perfeita, porque uma das principais motivações que as instituições financeiras têm para fazer os aumentos das taxas de juros é baseado na inadimplência. Por isso está tão alto, ou seja, porque tem muita inadimplência. Tem total relação. Quanto maior a inadimplência, maior vai ser a taxa de juros. Interessante. Então tem que pagar as contas. É bom pagar as contas. É muito interessante. E aí eu queria deixar também a possibilidade dos nossos telespectadores. Eu sei que eu respondi bastante pergunta aqui, mas caso queiram enviar dúvidas adicionais que não tenham sido respondidas, eu deixei aí o contato @crpericias.com.br. Tá aparecendo ali para você. Para que mandem as suas dúvidas, caso entendam também que exista uma abusividade na cobrança pelas instituições financeiras, mandem o contrato, a gente vai fazer análise especialmente para vocês, totalmente gratuita, e devolver essa informação para os telespectadores. Muito bom, muito bom, muito obrigada, viu? Imagina, né? Obrigada e sempre bem-vindo. Satisfação, muito obrigado. Agora eu quero apresentar para você o primeiro museu interativo do Brasil que traz o tema da água aqui em Curitiba. Acompanhe comigo. Nós estamos na primeira estação de tratamento de água aqui do Paraná, que agora virou um museu que conta a história da água, desde a chegada dela no mundo até a relação dela com os seres humanos. Nós vamos acompanhar todos os detalhes desse museu, que é 100% interativo. Vamos lá? Já na entrada, uma imagem impactante. Inspirada em uma baleia azul que foi encontrada sem vida após ter comido muito lixo, foi recriada uma imagem que pesa cerca de 4 toneladas, usando somente plástico, e deixa a mensagem de que precisamos cuidar dos oceanos. A
interatividade é percebida em todos os espaços, mas esse aqui chama atenção porque fala sobre os sentidos. Se a gente parar para pensar, tem água em tudo que está à nossa volta. Sabe aquele cheirinho do café recém-passado? A gente nem sempre se dá conta de que sem água ele não seria possível. E nós acreditamos que essa interação das pessoas, das crianças, dos adultos com os elementos cenográficos realmente pode falar algo de forma especial, para que eu possa me conscientizar com relação à utilização da água. Clicando nessa tela, a gente se depara com uma triste realidade. Por ano, 25 milhões de toneladas de lixo são despejadas no oceano. E desse número, 8 milhões de toneladas são apenas plástico. Eu fiquei bem impactada, assim, em saber que é um volume tão grande, assim, de lixo, assim, que são retirados, né, dos oceanos. Descendo as escadas, a gente encontra uma parte do museu que fala sobre saúde. Essa parte mostra todo o processo que a água faz para chegar na torneira da sua casa. Fala também sobre o desenvolvimento do saneamento básico, que inclusive chegou a erradicar doenças que eram muito comuns na antiguidade. O Museu Planeta Água é o primeiro do Brasil a abordar o tema e é dividido em 7 partes, cada uma delas com uma mensagem importante. A gente partiu do pressuposto que a água não é simplesmente inodora, incolor, insípida, mas ela é muito mais do que isso, ela é fonte de vida. Nós precisamos da água para tudo que nós nos relacionamos com a água a todo momento. Quem for de Curitiba e quiser visitar o museu, precisa agendar pelo site museuplanetaagua.org.br. O espaço fica aberto para o público geral de terça a sábado e é gratuito. Esse é o grande desejo, se as pessoas saírem daqui conscientes de que a água é nossa, a água é minha e eu tenho que cuidar dela, a gente atingiu o nosso objetivo. Agora quem tem um recado para você é a Milena. É com você, Milena. Olá, boa tarde, Carol. Boa tarde a você. Estou aqui hoje para conversar com você que tem sentido muitas dores, principalmente nas articulações. Você sofre para fazer as atividades mais simples do seu dia a dia? Dores nos pulsos, nos braços, nos ombros, dores reumáticas. Não aguenta mais fazer uso de anti-inflamatório, de analgésico? Que tal uma solução 100% natural para cuidar das tuas dores? Está aqui o Ora Pronobis, como é conhecido, a Santa Planta. Ele tem um efeito anti-inflamatório e também analgésico, que vai agir lá no foco dessas dores que você sente. Se você também tem o diabetes, descontrolado, o colesterol está nas alturas, pode contar também com o Ora Pronobis, porque ele age como uma esponja no seu organismo, fazendo uma limpeza, levando principalmente embora o excesso de açúcar. Além disso, ele é muito rico em vitamina C, que vai fortalecer a tua imunidade. Ele também tem muito cálcio, fortalecendo ossos e dentes. É riquíssimo em proteína, em ferro. Por isso, a gente pode dizer que ele é o alimento mais completo do mundo. Conheça hoje todos os benefícios que o Ora Pronobis vai trazer para a tua vida. Ligue 0800 602 8022, ligação grátis, frete grátis para todo o Brasil. Parcelamos em 10 vezes no cartão de crédito. Tem desconto especial para você que ligar neste momento, mas tem que ligar agora. A central já está liberada. E mais, além do desconto, um mimo especial da Salubre Suplementos para você. A imagem de Jesus das Santas Chagas para você rezar aqui com a TV Evangelizar. Então ligue 0800 602 8022. Ora Pronobis é da Salubre Suplementos. É com você, Carol. Hora do nosso intervalo. Na volta você vai saber mais sobre o encontro que está sendo promovido pela Pastoral Presbiterial de Maringá para acolher pessoas com autismo. Eu volto já. Na celebração eucarística, renovamos nosso coração, nossa existência e nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. Participe da Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana de Maceió, Alagoas, presidida pelo arcebispo Dom Frei Antônio Muniz Fernandes. É mais um momento para vivermos a nossa fé que a TV Evangelizar leva para você e a sua família em todo o Brasil. Hoje, 19h.
Armarinhos Nodari você encontra tudo para o seu artesanato. Caixinhas de MDF, tintas, pincéis, massinha de biscuit e tudo para você criar sem limites. Atendimento especial com os melhores preços. Pensou artesanato? Pensou Armarinhos Nodari. armarinhosnodari.com.br. Você mãe, esposa ou você mesmo que está aí agora sofre com alcoolismo? Você com certeza já ouviu falar no TED Control, o antiálcool mais famoso e comentado em clínicas de recuperação em todo o Brasil e países da Europa. É um sucesso de vendas. Quer saber como ele funciona? Como ele age direto no seu cérebro? TED Control é o único suplemento que atua no sistema nervoso central, criando aversão ao álcool, diminuindo aquela compulsão e o desejo de beber ao longo do tratamento. Ligue de qualquer lugar do Brasil para 0800 580 2760 e peça o seu TED Control. A ligação é grátis. Você paga no cartão de crédito em até 10 vezes ou no boleto bancário com a primeira parcela, só para daqui a 45 dias. E ainda ganha um presente especial. Ligue agora mesmo para 0800 580 2760 e peça já TED Control. A TV Evangelizar também está no WhatsApp. Chama a gente lá. Se você está sofrendo e as coisas parecem muito difíceis, venha clamar com o Padre Reginaldo Manzotti. Jesus Eucarístico, na tua cruz eu coloco a minha cruz. Não desista enquanto a sua graça não vier. Dobramos os joelhos e erguemos nossas preces na adoração ao Santíssimo. Nesta quinta, 19h, ao vivo, na TV Evangelizar. E eu volto com você nessa tarde de terça-feira no programa Vida em Foco, direto com a Ana, da Produtos que Evangelizam. Ana, seja bem-vinda. Carol, tudo bem? Tudo, e você? Em trazer nosso novo catálogo, né? Já está disponível, Já que está legal. Disponível com vigência de março e abril, né? E alguns dos nossos produtos que as pessoas encontram nesse catálogo. A nossa coleção nova de camisetas, né? De Jesus da Santa Chagas. Quem esteve no retiro pode conferir. Mais uma linda quantidade, né? Das blusas. Sim. Essa aqui também, ó, do nosso catálogo. Que o pessoal estava pedindo bastante, já está no catálogo, já então. Já está no catálogo então também. Aproveita, hein? Aproveita. Os nossos porta-chaves, né? O novo terço de Jesus da Santa Chagas. Esses são alguns dos lançamentos desse novo catálogo. Muito e bom. venho fazer um convite também para você que está em casa, né? Que quer aumentar sua renda, né? As pessoas que as mulheres, principalmente, às vezes que têm em casa, cuidam de filho, tudo que tem não a tem chance. Tanto tempo e conseguem ter uma renda extra e evangelizar, né? Isso, ajuda a obra a evangelizar, ajuda a evangelizar através dos produtos, né? Então aqui fica o nosso convite aí para se tornar um redendor oficial da obra Evangelizar. Tudo lá pelo site produtosqueevangelizam.com.br, né, Ana? Isso mesmo. E quem quiser adquirir não quiser tornar-se revendedor, mas quiser adquirir os produtos, né? Nas nossas lojas físicas, no nosso site e as revendedoras porta a porta aí de todo o Brasil. Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Carol. Visite o site produtosqueevangelizam.com.br. E agora quero compartilhar com você essa iniciativa super interessante que visa promover a inclusão de pessoas com autismo e acontece o primeiro encontro, então, na cidade de Maringá. Acompanhe comigo. O encontro reuniu padres, diáconos e demais membros da Arquidiocese de Maringá, no noroeste do Paraná, para um tempo de conversa sobre o autismo. Profissionais e mães de pessoas autistas falaram um pouco sobre a história do transtorno e compartilharam suas experiências. Esse espaço é importantíssimo para a gente começar a entender como é o ser humano na sua complexidade, assim como o autista, assim como outras síndromes que nós temos, né? De um modo geral, que é importante que a igreja seja acolhedora em tudo. Um dos principais objetivos desse encontro foi exatamente ouvir quem convive diariamente com pessoas autistas para que a igreja conheça a realidade e tenha a sensibilidade pastoral
para acolher a todos, independente de suas necessidades ou limitações. Eu acho que isso é muito libertador para nós, né? Para o padre, para o agente pastoral, o catequista, seja qual a denominação religiosa, porque também aqui a gente tem que sair da nossa zona de conforto, de achar que o microfone na minha mão basta e as pessoas todas estão nos compreendendo, né? Então, essa discussão com o TEA, né? Isso abre também para outras, para a gente estar atento com o surdo, com o cego, com acessibilidades, né? Então, eu acho que tudo isso é muito importante. Essa é a missão da igreja, acolher todas as pessoas. Autistas também são pessoas normais dentro da sua própria particularidade. E é preciso que nós, que nos julgamos normais, tenhamos habilidade de normalizar o jeito de acolher todas as pessoas. Então, por isso, a igreja, como mãe, ela tem que ter ternura, tem que ter os braços abertos para acolher todas as pessoas que também são diferentes daquelas que nós julgamos que não são igual a nós. Que boa notícia, né? Esse encontro para receber as pessoas com autismo da melhor forma. E eu quero fazer um convite para você. Amanhã no programa nós vamos falar sobre uma proteína que promete retardar o esquecimento, né? A questão do envelhecimento dos neurônios, que mexe com a questão de memórias, enfim, de várias doenças como o Alzheimer, por exemplo. E também vamos ter receita para você de ovo de Páscoa com recheio. Quem sabe uma renda extra. Então amanhã no programa eu espero você aqui, tá? Beijo, fica com Deus.